Bom, pessoal, para quem não viu o último episódio, aconselho a vê-lo. Está aqui em cima o link. Foi uma entrevista que teve uma aceitação muito acima do normal aqui no canal. Vai com mais de 10 mil visualizações. E para quem conheceu o canal a partir dessa entrevista, para a próxima semana vou tentar fazer aqui a mesma coisa em relação a outros testemunhos dentro da mesma lógica, tanto do próprio Coronel Black, que fez também intervenção esta semana, mas também de outros como o ex-agente de inteligência da CIA, Ray McGovern, que agora é um delator dos temas destas guerras, é um ativista da paz, em que fui convidado a falar a semana passada numa conferência do Instituto Schiller, do Movimento LaRouche, com a editora, com a chefe editora do movimento e do instituto, a senhora Zep LaRouche, que foi mulher do falecido Lyndon LaRouche, que também tem feito estas campanhas para uma solução pacífica das relações internacionais, que já vai para o mau caminho há muito tempo. Este movimento eu conheço já há muito tempo, porque eles faziam aqui propaganda aqui em Berlim, aqui perto onde eu vivia, faziam ali propaganda. Nessa altura eu tive uma coisa, mas nunca me interessei demasiado ao ponto de falar com eles. Mais recentemente conheci algumas pessoas aqui na Alemanha, outras a nível com a internet, tanto no México como nos Estados Unidos. Trouxe aqui já 2 vezes o Team Rush, e então é um movimento que eu não faço parte, porque eu não faço parte de nenhum movimento, nenhum partido, nenhuma associação. Sou descomprometido a nível de associativismo, mas naquilo que eles dizem com razão, eu vou fazer propaganda, vou ajudar a difundir informação com a qual eu me sinto identificado. É um movimento que realmente, nas suas bases, na sua forma na sua concepção, está muito próximo daquilo que eu defendo. E que ainda por cima tem muita gente muito bem informada de temas geopolíticos. E aqui no canal temos um canal dedicado à geopolítica, ainda por cima que tem umas ideias concretas, portanto eu vou fazer este tipo de traduções dos seus conteúdos, porque eles têm conteúdos em alemão, em inglês, em espanhol, e em português está ali uma lacuna um bocado grande, apesar de eles terem muita gente no Brasil. Então pronto, naquilo que eu puder também trago aqui esses temas. Portanto, fica aqui que a próxima semana vou trazer aqui mais conteúdos também vindos do Schiller Institute. Esta semana temos aqui alguns temas complicados, um bocado graves. O tema do Texas e daquela massacre numa escola em que morreram 19 crianças vai ter que ser falado aqui em algum outro momento, mas isso exige um episódio só para falar sobre tudo o que representa esta coisa das armas e da relação da Europa com os Estados Unidos e toda a perversão que está subjacente a tudo isso. Isso é longo e exige um episódio só para isso. Portanto, hoje vamos falar de outros temas, vamos falar de que, por exemplo, isto aqui saiu um pouco, não vi muito abordado na imprensa, mas os Estados Unidos, a semana passada, a secretária do Tesouro praticamente fez mais uma de forma a isolar a Rússia. É pior do que isso. De forma a que a Rússia não pague, ou seja, os Estados Unidos está fazendo tudo para que a Rússia não pague a sua dívida externa com os Estados Unidos. Com que objetivo, eu não sei, mas isto parece-me ser grave. O Departamento do Tesouro, na terça-feira, deu um importante passo para empurrar a Rússia para uma situação de incumprimento de default governamental, anunciando que deixaria de permitir que o Kremlin fizesse pagamentos de dívidas aos detentores de obrigações americanas. Esta medida
tornará muito mais difícil, se não impossível, para a Rússia evitar um incumprimento, uma violação dos seus compromissos de dívida nacional, que Moscovo tem tentado evitar desde que lançou a guerra na Ucrânia. A administração Biden impôs sanções ao Banco Central Russo pouco depois do início da guerra, mas emitiu uma licença especial que isenta os pagamentos de obrigações, permitindo à Rússia continuar a pagar as suas obrigações de empréstimos. Mas essa licença foi estabelecida para expirar esta semana, ou seja, esta semana que termina agora. E o Tesouro está agora a dizer que não será renovada. Isto significa que os bancos americanos não poderão processar os pagamentos da dívida quando a Rússia os tentar fazer. No entanto, o governo russo deve cerca de 20 mil milhões de dólares em obrigações, na sua maioria em dólares, e deve cerca de 500 milhões de dólares em pagamentos de juros durante o próximo mês, de acordo com a Gerard de Pipo, um membro sénior do Programa de Economia do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Ou seja, isto aqui temos um problema que os Estados Unidos está a fazer tudo de propósito para que a Rússia não possa pagar como estava disposta. Aliás, as obrigações que a Rússia tinha tido até o momento com os Estados Unidos, com a Europa e com outros detentores da sua dívida, estava pagando, contrariando a esperança que tinham os europeus e os americanos que a Rússia entrasse em default. Agora, porquê é que esta gente quer que a Rússia entre em default? Para quê? Com que objetivo? Fica por saber. O que é certo é que agora a Rússia não vai ter como pagar aquilo que deve aos Estados Unidos. Ou seja, isolando ainda mais os países. Aqui quem é que está a se isolar a quem é que não se sabe. Por outro lado, esta semana a Presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, esteve naquele fórum de Davos, nos Alpes Suíços, com o Klaus Schwab, com aquela gente do grande reinício, o Great Reset, e toda aquela ideia que este ano ainda por cima tiveram a inaugurar a sessão o Zelensky e proibiram a Rússia. Este ano a Rússia não fez parte. Já o ano passado o Putin tinha falado de uma forma que eles não gostaram, e o Xi Jinping também na mesma linha. E ela veio acusar, completamente desonesta, de que a Rússia está provocando uma fome internacional. Quando aqui a fome está sendo provocada exatamente pela União Europeia, que a União Europeia, com as sanções que fez à Rússia, a Rússia não pode exportar fertilizantes para o Médio Oriente nem para a África. Ou seja, o grande problema de segurança alimentar naquela região, que vai pôr em causa milhões, estima-se que pode pôr em perigo a vida de 2 mil milhões de pessoas a médio prazo, deve-se a que a Rússia agora não tem como. Estes países não têm como comprar pelas vias legais normais fertilizantes à Rússia. Portanto, aqui o que está a dar aso é uma nova configuração total das relações comerciais no mundo, isolando a Europa da realidade. Portanto, agora vamos passar por um período muito difícil, muito complicado, com fome, com carestias graves, mas que a Rússia e a China e todos os países que assim se somarem vão isolar completamente a Europa do mundo. Porque aqui há que ver que, por exemplo, aqueles países que ali do Oriente, que fazem comércio com a China, que são membros da parceria com a China económica, recíproca, isso tudo. São metade da população mundial. São o grosso da Eurásia. E estes países vão ali conformar uma nova realidade. E vão dar a volta a esta situação. O problema é que quando eles darem a volta, como é que a Europa, ou seja, a Rússia agora já vê a Europa como parceiro
absolutamente não de fiar-se. Já não perderam a confiança que tinham em nós, porque nós tornámos-nos americanos. Tornámos como os americanos, que fazem um acordo e depois viram as costas, rasgam, deitam fora, como o Trump fez com o Irão, com o JCPOA, não é? E então isto para um russo, para a mentalidade, para a sua forma de ser, não tem volta atrás. E estamos a ser postos em perigo por esta classe. Portanto, se há agora insegurança alimentar no mundo, aqui nas fronteiras da Europa, para a qual a Europa vai receber milhões e milhões de refugiados, vocês que se preparem, porque aquelas chegadas de refugiados de 2015, 2016 foi uma pequena ponta do iceberg que vem aí. Muito provavelmente, porque o Médio Oriente agora vai ser atingido por fomes, que já vinha sendo atingido antes, mas agora com esta impossibilidade de plantar. Este ano não houve plantações, ou seja, para o ano já vai ser muito, muito problemático. Aliás, no Líbano já está havendo problemas por causa de não há pão. E então temos que estar preparados porque a Europa vai sofrer. E isto é que eu estou vendo. Aqui a Alemanha vai arrebentar o racismo e a xenofobia imensamente. E o problema aqui vai ser também a islamofobia. Porque aqui já há comunidades islâmicas muito enraizadas, de segunda e terceira geração. E como é que vai ser isto? Na Alemanha, na França, na Holanda, nos países aqui do centro da Europa. E isto tudo pelo raio das sanções que os europeus decidiram dar marcha em fanfarrões naquela altura, que vos falei. Quem seguiu vive-se, quem não pode ir atrás e ver os vídeos que eu fiz sobre isso. Por outro lado, o Biden esteve no Oriente, assim, inventou agora uma nova parceria. Ele foi lá tentar puxar pelo Quad, não é? Pela aquela coisa que engloba a Austrália, a Índia, o Japão e os Estados Unidos, aquela aliança militar, que é uma aliança que tem estado sempre relegada para segundo plano desde há mais de 20 anos. Ele agora quer dar uma razão de ser para se impor contra a China, porque eles querem provocar a China com Taiwan, mas no entanto não reconhecem Taiwan sequer como país independente. Então, mas a fórmula não seria muito distinta daquilo que eles querem de uma ucranizar Taiwan, para não deixarem que a China se torne a maior potência do mundo. Como se isso fosse um problema, não é? Como dizia aqui o Ray McGovern nessas entrevistas que eu vos pus na semana passada, ele diz, mas qual é o problema da China de se tornar a maior potência do mundo? Isto é que é o problema dos Estados Unidos. Não aceitam aquela ideia que as pessoas diziam que comunista invejoso, comunista não trabalha e depois tem inveja do capitalista. Isto é os Estados Unidos hoje em dia. Tem inveja da China, porque a China produz e os Estados Unidos não quer trabalhar, mas também não quer deixar de ser a maior potência. Não, uma coisa ou outra. Ou então soma-te e faz de ti aquilo que te fez grande no seu tempo, não é? O trabalho, a criatividade, o industrialismo, o desenvolvimentista. Tudo isso que hoje em dia a China representa e que os Estados Unidos deixou de representar porque não quer. Porque não quer representar. Agora é bitcoins, é bolsa de valores, é Big Pharma, a vender armas. E é isto. E a Big Tech, que é controlar e dar gadget para as pessoas se divertirem. E a produção automóvel é um problema. Detroit está outra vez em problemas. E isto que o Obama em 2006 ou na altura tem 80 mil milhões de dólares na altura e outra vez já está em problemas. Detroit já não vai ser maior a indústria automóvel que era. E a produção agrícola tem, produção de petróleo agora é do fracking, que é um grande problema, que é uma fraude, mas consegui puxar a Europa, arrastar a Europa para ficarmos dependentes do fracking deles. Os europeus deviam saber o que é que estão a fazer de se meter nas mãos desta gente.
porque eles vão nos arrastar para o problema que eles têm. É o país mais endividado do mundo. A sua dívida pública representa uns 135%, é mais ou menos como a de Portugal, em percentagem, mas claro, é um país muitíssimo maior, com um PIB muito mais alto. Portanto, o PIB é 135% de um PIB. Aquilo que eles devem ter 30 bilhões, em inglês seria 30 trillion dólares da dívida pública aos Estados Unidos. E não arranjam solução. A solução que eles arranjam é estas coisas, estas alianças militares, porque o Biden, na realidade, o que ele foi fazer ao Oriente foi tentar. Ele levou esta ideia da IPEF, não é? Eu vou pôr aqui o artigo que é da autoria do Salman Rafi Sheikh, que é um colaborador aqui da página, é um paquistanês que estuda agora um doutoramento em Londres. E os Estados Unidos, o que ele foi fazer, diz aqui no artigo, está bem explicado, que este quadro económico Indo-Pacífico, o IPEF, que ele foi tentar vender aos orientais, não oferece nada às 13 nações que ele quer incluir. A única coisa que está subjacente a toda esta negociação é de que eles alinhem geopoliticamente com os Estados Unidos contra a China. Porque a China tem uma parceria económica regional global, a RCEP, que é muito maior e que oferece realmente coisas concretas, oferece redução de tarifas comerciais entre os países membros, é uma grande parceria. E estes países vão se sentir-se defraudados ou então não alinham, por simplesmente nesta loucura de irem contra a China por causa de Taiwan e vão deixar os americanos sozinhos ali na região, porque não há outra. Os Estados Unidos vai ter que entender que aquela região é a região por excelência de domínio, de projeção da China. Aliás, como dizem aqui muita gente, geopolíticos da escola realista, o John Mearsheimer dizia isso, professor da Universidade de Chicago. Ele dizia: a China vai dominar o Oriente porque tem que dominar o Oriente, porque se não dominar o Oriente é um problema existencial e seriam idiotas se não dominassem o Oriente. Portanto, os Estados Unidos não têm nada lá a fazer. Se quiser, pode ser um parceiro comercial, seria bom para a indústria americana começar a se reativar, porque o mundo vai precisar sempre de comércio. Mas, hoje em dia, o que este Biden, que já sabíamos o que é que ele ia representar toda esta coisa de beligerante, foi para lá só fazer isto. Tentar fazer um desacoplamento da China. E isto é impossível de se praticar. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, começou ontem um périplo de 10 dias por 8 países da zona, começando pelas Ilhas Salomão, que há um acordo comercial e de segurança, ao qual os australianos já se opuseram. Já falei aqui em outros episódios, há artigos na página web. Pessoal que não conhece a página web, vejam, porque temos artigos muito bons internacionais de todos estes temas. E portanto, aqui isto é vender ar. O Biden foi ao Oriente vender ar para tentar desesperadamente contar com o apoio dos orientais contra a China. E aqui quem vai ser decisivo vai ser a Índia. A Índia vai ser decisiva. E eu julgo que a Índia já não vai cair nos problemas, nos erros do passado. E por outro lado também as Filipinas, hoje em dia, temos aí o filho do Marcos, que hoje em dia é um pró-chinês. Não é que seja que é pró-chinês, ele sabe o que é que o país pode vir a ganhar com os acordos com a China, e não está para histórias nem para estas fantasias dos americanos. Mas foi lá o Biden tentar vender ar e a puxá-lo para uma guerra contra a China. Isto é tudo muito perigoso, porque os Estados Unidos, e numa outra medida, mas também muito preocupante, a Europa, estão a ir, e eu vejo de uma forma totalmente irresponsável para o abismo.
em vez de se ver as coisas como elas são e de juntar e fazer parte de toda uma série de iniciativas. A tecnologia vai dar um avanço tão grande nos próximos anos e esta coisa toda com a Ucrânia aqui na Europa tem servido, e agora, à luz de tudo o que sabemos, está claríssimo que isto foi tudo provocado. Foi tudo provocado, toda aquela coisa durante anos e anos, mandarem armas, fornecerem como é que chama, quadros técnicos, militares, técnicos, fazer inclusivamente manobras da NATO na Ucrânia, era exatamente para ter um desfecho, que não é um desfecho, mas para ter uma guerra, um conflito, para estender as fronteiras da NATO e destruir a Rússia. Julgo que vai-lhes sair o tiro gorado, porque para já não é claro de que a Finlândia e a Suécia venham a integrar a NATO. Isto é outro tema, vamos falar desses temas mais para a frente, vamos ver como é que se desenvolve isto. Ou seja, está submetida o pedido de adesão, mas isto tem que ser retificado pelos 30 países da aliança atuais, e isso será para o mês que vem em Madrid. Seria o princípio do fim desta loucura que é a NATO e do desenvolvimento militarista, armamentista que teve nos últimos anos, de que estes dois países não entrassem. Caso entrem, é um passo mais para uma desgraça anunciada. Mas vamos ficar atentos, porque quanto à vida há esperança e pode ser que as coisas não lhes saiam como eles estão a prever. Vemos aqui brevemente.